palavra diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e pagar-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem diz amém, meus irmãos? Continua com este texto aberto, nesta oportunidade de mais uma ceia do Senhor. Meus irmãos, quando fazemos sempre alguma coisa para alguém, a gente sempre espera um reconhecimento e a gente espera uma recompensa. E quando falamos da nossa chamada e o nosso trabalho para com o reino e para com Deus, a gente também pensa numa recompensa. É natural que nós pensamos numa recompensa. E o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, versículos de número 1 até os versículos de número 16, vai trazer uma parábola denominada a parábola dos trabalhadores da vinha. E é no extrair desta parábola que a gente vai entender os critérios dessa recompensa de Deus. Como é que Deus recompensa? A partir de que realidade há a recompensa de Deus? Primeiro a gente precisa entender o contexto desta parábola. Por que Jesus contou esta parábola? O que é que veio antes desta parábola? Aí a gente vai perceber que houve 2 fatores que estão dentro do contexto desse texto. É exatamente o jovem rico. O jovem rico, ele chegou para Jesus e perguntou a Jesus o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: eu cumpro todos os mandamentos. Jesus, conhecendo o coração dele, que era avarento, na sua onisciência disse para o jovem que ele fosse, vendesse tudo que ele tinha e ele distribuísse para com os pobres. E aí a Bíblia diz que o jovem olhou para o tamanho da riqueza que tinha, viu que era pesado demais, porque não era Deus prioridade na vida dele, e sim a sua riqueza. Ele saiu da presença de Jesus e foi embora. Imediatamente nós vamos perceber no capítulo de número 19 e versículo de número 27, que Pedro, como sempre, ele indaga a Jesus, ele tem uma iniciativa
E aí ele faz uma pergunta para Jesus. Diz aqui o versículo de número 27, ele diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós receberemos? Aí Pedro faz logo uma pergunta a Jesus: olha, Senhor, nós deixamos tudo. O jovem não quis deixar o que tinha para te seguir e ser salvo, mas nós, os apóstolos, inclusive eu, deixei tudo que tinha para te seguir. Qual é o nosso salário? Observe que Pedro estava preocupado com a recompensa material. Que salário ele haveria de receber por ter deixado tudo e ter seguido a Jesus? E aí então Pedro estava focado nesta recompensa. Aí nós vamos perceber, irmãos, no versículo de número 28 e versículo de número 29, que Jesus responde a pergunta de Pedro. Jesus disse: ó Pedro, não te preocupa, vai ter recompensa. Primeiro vai ter 12 tronos e vocês comigo irão julgar. E aí Jesus diz: olha, aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar casa, por amor a mim me seguir, esses serão recompensados. Eu não vou esquecer ninguém, ninguém será esquecido. Mas aí Jesus disse: olha Pedro, mas tem uma coisa, na ótica do Senhor, na minha ótica, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. E aí Pedro não entendeu o que é que Jesus queria dizer, que os últimos seriam primeiros e os primeiros seriam os últimos. Aí para Pedro entender, Jesus então começa a contar esta parábola. E aí então Jesus ele vai expor esta parábola. Nós observamos que Jesus começa a dizer: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, e ele saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí a gente vai perceber que este homem, ele vai ao encontro desses trabalhadores. Ele vai em busca de trabalhadores para trabalhar na sua seara. E aí a gente vai perceber que ele sai pela madrugada, na primeira hora, que é exatamente às 6 horas. E quando ele encontra na praça, nesta hora, um grupo de trabalhador, ele chama esses trabalhadores e acorda com ele: olha, vocês irão trabalhar para mim, vão receber 1 denário romano por um dia trabalhado. Está feito o negócio, está feito o contrato, está tudo certo. E aí então ele mandou esses trabalhadores começar a trabalhar na vinha. Mas aí a Bíblia diz que depois ele retorna e volta novamente à praça. E agora ele chega na terceira hora. Na terceira hora, que é aproximadamente às 9 horas do dia, e ele encontra também na mesma praça trabalhadores. E aí ele chama: olha, vocês querem trabalhar? Queremos trabalhar. Tem lugar na minha vinha para trabalhar. Aí ele diz: olha, vocês irão trabalhar e receberão aquilo que for justo. E aí então ele retorna, e quando chega agora a hora, ele sai novamente nas 3 horas da tarde, e ele vai para a mesma praça. E quando ele chega lá na praça, ele encontra também pessoas desocupadas, querendo uma oportunidade, querendo uma atenção. E ele chama essas pessoas para trabalhar. E ele diz: olha, vocês querem trabalhar na vinha? Nós queremos trabalhar. Então vão para a vinha trabalhar, e eu vou dar para vocês aquilo que for justo. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, que ele sai uma outra vez à praça, e agora ele chega na hora 1/10, que é exatamente aproximadamente às 5 horas da tarde. A diária de um trabalhador começava às 6 da manhã e terminava às 6 da noite. Só faltava 1 hora para terminar a jornada do dia. Só faltava 1 hora para terminar o dia de jornada de trabalho. Mas ele ainda vai na praça na última hora, aproximadamente a hora 1/10,
e ele encontra pessoas lá na praça esperando alguém para salariar, esperando alguém para dar uma oportunidade, esperando alguém para chamá-los para o trabalho. E ele diz: vocês querem trabalhar na vinha? E eles disseram: nós queremos. Aí ele disse: olha, vão trabalhar e eu darei a vocês aquilo que for justo. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Ele chamou trabalhadores até na última hora. Ele chamou trabalhadores faltando poucos minutos, poucas horas para terminar a jornada do dia. Uma outra coisa importante que a gente aprende aqui é que foi ele que foi ao encontro dos trabalhadores. A graça, a misericórdia de Deus, antes de ser um passo nosso, é um passo de Deus em direção à humanidade. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, nós não estamos aqui porque nós procuramos primeiro, nós estamos aqui porque todos nós estávamos mergulhados no buraco, mas Jesus Cristo saiu lá do trono, veio ao nosso encontro e nos deu um banho com o sangue da graça do Cordeiro. Quem pode dar um brado de glória a Deus bem forte? Mas aí, irmãos, nós começamos a perceber agora que o Senhor chama os trabalhadores para receber o seu pagamento. E aí a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele ordenou aquele responsável por pagar, que ele pagasse primeiro os que foram os últimos chamados para o trabalho. E ele começou a pagar e pagou um denário. Depois pagou aquele que foi chamado às 3 horas. Depois pagou aquele que foi chamado às 9 horas. E pagou por último aquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Quando o que foi receber o dinheiro, que tinha começado a trabalhar cedinho, ele disse: alguma coisa está errada. Quando ele viu o primeiro receber um denário, ele disse: oxe, esses cabas começaram a trabalhar faltando 1 hora para terminar a jornada, então eu vou receber 2, 3, 4 vezes o que ele recebeu. Mas quando chegou a hora dele receber, que ele foi a eles foram entregue um denário romano, eles disseram: alguma coisa está errada, não é justo. Nós recebemos igual aquele que começou trabalhando na hora 1/10. E ele começou a questionar, porque tinha trabalhado mais tempo, porque tinha produzido mais, porque tinha feito mais. E ele disse: não é justo nós recebermos igual aquele que trabalhou apenas 1 hora. Sabe o que é que Deus começa a nos falar através desta palavra? É que a salvação é exatamente como disse o apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. Está escrito lá no capítulo de número 2 e versículo 9: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A recompensa não é por tempo de trabalho, a recompensa não é pela quantidade de trabalho, a recompensa é pela graça, pela graça, pela graça de Deus. Quem pode dar um brado de glória para o Senhor Jesus? Não há lugar para ninguém com o nariz empinado porque faz mais coisas na igreja do que alguém. Não há lugar para ninguém a se achar estrela na igreja porque acha que tem um dom superior a outro. Não há ninguém para se achar dono da igreja porque está na igreja há 40 anos. Para Deus a recompensa não é tempo, é a manifestação da graça. Alabacamanaya Suriandarabaná. Olha para o teu irmão e diga: é a graça. Olha pelo menos para 3 pessoas, diga: é a graça. É por causa da graça, é por causa da misericórdia. Você está de pé por causa da misericórdia. Você vai ser recompensado por causa da misericórdia. Alabaia Shuriandarabaná.
recompensa de Deus não está fundamentada na quantidade de serviços. A recompensa de Deus não está fundamentada em quem tem superioridade em relação ao outro. Eu tenho um cargo maior do que o outro, eu vou receber uma recompensa. Não é neste sentido. A recompensa de Deus, irmãos, não está fundamentada em quem tem mais tempo na casa. A graça não é mérito humano. Porque se o mérito fosse humano, não tinha sentido o sacrifício do Calvário. Todos nós éramos imprestáveis, miseráveis, pecadores. Estávamos sujos em nossos delitos e pecados mortos. Mas Cristo nos deu vida e vida com abundância. Cristo nos deu vida e vida com abundância. Olha para o teu irmão e diga: é a graça. Diga para ele: nós estamos aqui por causa da graça. Nós chegaremos lá por causa da graça. Diz pelo menos para 3 pessoas: diga, você vai chegar por causa da graça. Diga para ele: você vai chegar por causa da graça. Você vai chegar por causa da graça. Você vai chegar por causa da graça. É a graça, irmãos. Se você canta bonito é por causa da graça. Se o coral canta bonito, ei, não tem rei na barriga de ninguém. Não é porque vocês são, não. É a graça. Se a orquestra toca bonito, é a graça. Se os obreiros pregam bonito, é a graça. Se a recepcionista acolhe com alegria, é a graça. A recompensa de Deus tira toda a possibilidade de mérito humano. A recompensa de Deus tira toda a imposição da exigência a partir do critério dos méritos humanos. Primeiro, nós éramos imprestáveis. Ei, você e eu éramos imprestáveis. Não prestávamos absolutamente para nada. Imprestáveis. Ele foi ao nosso encontro. E às vezes a gente fica pensando assim: mas para que Deus trouxe fulano para a igreja? Quem é você para dizer que o lugar de fulano não é aqui? Quem é você para dizer que o lugar de fulano é lá no mundo, lá na prostituição, lá no bar, lá na promiscuidade, rapaz? Aqui não é lugar para perfeito, não. Aqui é lugar para quem está doente, para haver cura. Nós éramos imprestáveis. Ele foi ao nosso encontro. Diga: ele foi ao nosso encontro. Olha para o teu irmão, diga: ele foi ao teu encontro. Às vezes nós somos invejosos, sabia? Aquele que recebeu apenas um denário por ter trabalhado a partir das 6 horas, ele ficou com inveja porque o que tinha sido chamado para trabalhar a partir da hora 1/10 recebeu igual a ele. E aí ele disse: mas por que ele recebeu igual a mim? Às vezes nós temos esta mesma síndrome dentro da igreja. Por que a irmã chegou agora e já está sendo tão abençoada? Por que fulano chegou agora e já tem esse dom, já tem essa chamada, já tem esse cargo? Por que você, em vez de ficar olhando o que é que fulano está recebendo e as bênçãos de fulano com sentimento de inveja, você não procura entender o seu lugar, a sua chamada, e não vai fazer a sua obra, a obra que Deus colocou nas suas mãos? Tira os olhos de inveja dos outros, rapaz. Deus dará quem quer, a hora que quer e a forma que Ele quiser dar. Eita, Camaná, Yaxuri andará. A glória de Deus estará aqui. Quem pode levantar a mão para adorar esse Rei dos Reis? Mas por que é que o irmão chegou na igreja, cresceu, já tem uma chamada, já tem dom, Deus abençoou, Deus prosperou, e eu estou na igreja há 40 anos e não saio do lugar?
E aí você começa agora, em vez de entender a sua função, você começa a colocar os olhos naquilo e no crescimento dos outros. Deus sabe por que está dando. Às vezes o cara está na igreja 40 anos, mas 40 anos de coração inchado. Às vezes está na igreja há 30 anos, mas 30 anos, meu irmão, o cara não amadurece, não cresce. Não tem coração humilde, não tem coração de crente, não tem coração quebrantado. E às vezes está com o coração invejoso em relação àqueles que chegou agora, mas está crescendo, está sendo abençoado por Deus. Uma outra coisa que a gente entende a partir desta parábola, sabe? Lá no céu vai ter surpresa. Quem pensa que só vai encontrar no céu quem trabalhou muito está enganado. Quem pensa que só vai encontrar no céu aquele que na estética está totalmente dentro do padrão está enganado. Lá no céu a gente vai encontrar o ladrão que foi salvo nas últimas horas, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas a gente também vai encontrar Timóteo, que começou a servir a Jesus desde a mocidade. Então os céus não é propriedade sua. Você pensa que a chave do céu está nas suas mãos, para você dizer quem é que vai e quem não vai? Você está enganado. A graça de Deus é para todos. Ei, Camaná, tem glória, tem graça de Deus aqui. Os céus será lugar de surpresa para muita gente. Crente encapado, cheio de capa na igreja, mas com a vida promíscua, sem arrependimento, sem humilhação, vivendo na igreja de aparência, você não vai encontrar também lá, porque não houve um arrependimento verdadeiro. Mas muitas vezes aquele que você taxa como quem vai ficar de fora, você vai poder encontrar lá, porque a forma como Deus recompensa é diferente. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Vocês chegaram para tomar a ceia aqui, mas a radiografia de Jeová está neste lugar. Glória! Quem pode adorar o Rei dos Reis nessa hora? Ele é o Senhor da glória. Uma outra coisa que a gente aprende nesta parábola, olha aqui para mim. Entenda o seu lugar. Compreenda o seu lugar. Compreenda a sua chamada. Olha, sabe por que tem muitos crentes embaraçados e ele não consegue progredir? Porque em vez dele entender o lugar dele, compreender a chamada dele, investir na chamada dele, ele fica de olho na chamada dos outros. E aí o apóstolo Paulo diz assim: cada um fique na chamada no lugar em que foi chamado, na vocação em que foi chamada, no chamado em que Deus estabeleceu. Aí enquanto você ficar com inveja de quem está recebendo igual a você e chegou agora, você não vai para lugar nenhum. Diga a Deus: eu quero conhecer a minha chamada, eu quero ser bênção na minha chamada, eu quero compreender o meu lugar. Deus não deve nada a ninguém, Ele dá a quem quer e a hora que Ele quer. Tem igreja por aí dizendo assim: irmão, você pode colocar Deus no canto da parede e reivindicar de Deus. Quem somos nós para reivindicarmos nada do Deus que é eterno, soberano? Nós temos que dizer: Deus, nós somos pecadores e dependemos da tua graça, da tua misericórdia. Nós precisamos da misericórdia dele. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que dois entraram para orar, um fariseu e um publicano. O publicano disse: nós precisamos. O fariseu disse: nós somos. Quando você começa a orar dizendo: Senhor, nós somos, nós fazemos,
E quando você começa a orar dizendo nós precisamos, nós necessitamos, há uma diferença muito grande. Há muita gente entrando na presença de Deus para adorar, dizendo: Senhor, eu faço, Senhor, eu sou, Senhor, eu tenho, olha. E tem muitos que estão dizendo: Senhor, nós precisamos, nós somos carentes da tua misericórdia. Oh, aleluia. Nessa noite de ceia, eu quero profetizar que o Senhor virá ao teu encontro para sarar as feridas do teu coração e dizer para você: você vai permanecer de pé. O Senhor está com você. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus dá a quem quer. Mais forte, diga: Deus dá a quem quer, quando quer e a hora que Ele quer. Deus não deve nada ao homem. Ah, Deus vai prestar conta comigo, Ele está me devendo. Deus não deve nada a você. Ah, eu vou colocar diante de Deus e vou reivindicar. Você não tem crédito para reivindicar nada. E pastor, não está errado não, não. É Bíblia. Como assim, pastor? Jesus disse para os apóstolos: olha, vocês vão trabalhar, mas depois de vocês terem feito tudo, ainda se considerem servos inúteis. Porque se vocês receberem algo, é por causa da minha misericórdia. Não há lugar para estrela na igreja, não há lugar para trono na igreja. Por isso que não há trono aqui na igreja maior do que o outro. Tem igreja por aí que tem um trono maior do que o outro. Aqui não há lugar para trono. Aqui só há lugar para servo. Aqui só há lugar para vaso. Porque a excelência do poder e a glória não é nossa, mas é de Deus. No reino de Deus não há lugar para trono. No reino de Deus só há lugar para servos. Por isso olha para o teu irmão e diga: o reino de Deus. Mais forte: o reino de Deus. Não há lugar para tronos, só há lugar para servos. O Senhor está presente aqui. O Senhor disse para aquele homem: olha, eu quero agir de misericórdia. O dinheiro é meu e eu quero dar ao último igual o valor que eu estou dando àquele que começou a trabalhar nas primeiras horas. Os critérios para a recompensa de Deus é, em primeiro lugar, soberania de Deus. Diga: soberania de Deus. Ele dá o que Ele acha que deve dar, porque a justiça repousa nele. Ainda que nós humanos achamos que Deus não foi justo, mas quem somos nós para atribuirmos injustiça a Deus? No direito do trabalho, talvez esse homem deveria receber proporcionalmente igual, em termos de horas trabalhadas, aquele que começou a trabalhar pela manhã, às 6 horas. Mas a Bíblia diz que Deus disse ao primeiro que daria a ele a 1 denário. E aos outros ele não ajustou valor. Ele disse: eu darei aquilo que for justo. E essa justiça aqui é a justiça da soberania de Deus, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Não precisamos estarmos requerendo direitos. Às vezes nós ficamos: esse é meu direito, esse é meu direito, esse é meu direito, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais atenção, eu tenho. Por que reivindicar direito em detrimento a outros, se Deus sabe como estabelecer a sua vontade nas nossas vidas? Observamos que a soberania de Deus se revela na sua misericórdia, generosidade e graça. E a aplicação conclusiva desta parábola é exatamente em relação aos judeus e à igreja gentia. Segundo os teólogos, os trabalhadores da primeira hora são os gentios, aquele que foi acordado, pacto, templo, culto.
E os trabalhadores da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora, da última hora, os teólogos colocam os trabalhadores da segunda hora, a igreja cristã que nasceu em Jerusalém, a igreja cristã judaica que foi perseguida, que foi odiada. Os trabalhadores da terceira hora são exatamente os reformadores do século XV, Martim Lutero, John Calvino, John Wesley, o Spurgeon e todos os outros que marcaram a retomada do Evangelho. E os trabalhadores da hora undécima, da última hora, é a igreja contemporânea, a igreja que vai ser taxada como não é digna, mas a igreja que vai ser tratada em primeiro lugar, porque antes do Senhor tratar com os trabalhadores da primeira hora, que é os judeus, a igreja, os trabalhadores da undécima hora, a Bíblia diz que quando Jesus raiar nas nuvens, enquanto os judeus estão dizendo assim: nós não cremos no Cordeiro, esse Jesus foi um revolucionário político, ele não é o Messias. A igreja gentia de todos os povos, raças e nações vai subir para se encontrar com Jesus nas nuvens. E aí é quando se cumpre a palavra: os últimos serão os primeiro a igreja vai ser arrebatada. A igreja da última hora, a igreja contemporânea, ela será arrebatada, para que depois dos 7 anos da grande tribulação, aí os últimos, os judeus, os trabalhadores da primeira hora, se arrependerão no sofrimento, para recompensar, para reconhecer o Messias e receber a sua recompensa. Sabe o que é isso? Graça. Porque se fosse por mérito humano, seria de quem? Dos judeus. De lá e da genealogia deles nasceu o Cordeiro. Eles são proprietários do templo, eles receberam os profetas, a lei. Eles diriam assim: nós somos melhores do que a igreja gentia. Mas o Senhor disse assim: olha, eu não vou desistir de vocês não, judeus, mas tem uma coisa: primeiro vai ser eles. Vocês não diziam que eles não eram nem dignos de entrar no templo, porque era incircunciso, não recebiam a circuncisão. Mas eles terão o privilégio de subir primeiro para os céus do que vocês. Porque para mim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabe o que é isso? Graça. Porque se fosse mérito, judeus, mas a graça de Deus faz com que os mais desprezáveis sejam os mais agraciados. Isso é graça. Fica de pé. Olha para o teu irmão e diga: é a graça. Dá um abraço aí, pelo menos em 2 pessoas. Diga: é a graça. Abraça pelo menos 1, 2, 3 pessoas. Diga: é a graça. É a graça.